Senhor, professores! Esta semana estudaremos a lição de número 11, que tem como título Revelações sobre o tempo do fim. O texto principal nos diz o seguinte: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Está em Daniel, capítulo 8, versículo 15. O resumo da lição nos diz o seguinte: o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Os objetivos desta lição são três. O primeiro, conhecer a visão de Daniel, do carneiro e do bode, compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre, aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. O nosso texto bíblico está em Daniel, capítulo 8, os versículos de 1 a 6. É interessante que o professor faça essa leitura de forma alternada, coletiva, mas que faça essa leitura com a classe, porque é o nosso texto base. E também peça para os alunos deixarem a Bíblia aberta em Daniel, capítulo 8, porque haverá uma necessidade de conferência dos versículos durante toda a lição. Para introduzir a aula, o professor explica para os alunos que iremos estudar o capítulo 8 do versículo de Daniel. E aí é interessante que o professor faça um paralelo com o sonho de Nabucodonosor da estátua, a visão de Daniel dos 4 animais e agora essa visão do carneiro e do bode. Porque todos esses sonhos, um está complementando o outro, todos têm o mesmo significado, todos falam da mesma coisa. Então, o professor faça esse paralelo da estátua, de cada parte, e faz essa ligação com os animais e agora com esta visão. O nosso primeiro tópico tem como título a visão de um carneiro e um bode. O primeiro ponto mostra as características da visão. Então, nesse primeiro ponto, vai contextualizar o tempo dessa visão, quando foi que Daniel teve essa visão. Vai falar também que essa visão era uma visão divina, não era uma visão, um mero sonho de imaginações humanas, não era, Deus revelou o tempo do fim para o seu servo, e também mostrar o lugar aonde se deu esta visão. E o ano foi o 3º ano no reinado de Belsazar. Então, Daniel estava ainda em Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, no reinado de Babilônia, com o corregente Nabucodonosor, corregente Belsazar. Era ali que Daniel estava. E o lugar foi na cidadela de Suzã, na província de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia. Segundo historiadores, Suzã servia como residência de inverno dos reis persa. Então, é esse o contexto que Daniel tem esta visão. Tem o local, a data, tudo bem direitinho. O segundo ponto vai descrever o carneiro que Daniel viu na visão. O primeiro animal da visão do profeta é um carneiro que possui 2 pontas. Então, esse carneiro significa o Império Medo-Persa. E as 2 pontas é justamente o Medo e o Persa. Por que uma ponta maior do que a outra? Porque o Império Persa, ele se sobressaiu, ele foi maior. Mesmo que o Medo ele foi implantado primeiro, mas o Persa ele foi superior. E quando esse Império Medo-Persa ele foi implantado, o imperador, que já chega no ponto 3, o Ciro, o Grande, ele era diferente, ele dava liberdade, ele tinha uma maior tolerância com os povos conquistados. E foi com isso, nesta época, que se cumpriu a profecia do profeta Jeremias e que Daniel, ele viu que esse Ciro, lá na visão dele, ele foi quando deu liberdade para que o povo judeu voltasse para Jerusalém. E você pode estar conferindo isso sobre Ciro. O profeta Isaías, ele já tinha profetizado há muito tempo atrás, em Isaías capítulo 44 e o versículo 28, que diz o seguinte: quem diz de Ciro,
Quem diz de Ciro é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo, funda-te. Então, foi este Ciro, que foi o tempo dele, que cumpriu os 70 anos, porque é Deus quem levanta os governos e Deus é quem derruba os governos. Deus levantou Nabucodonosor para que levasse o povo cativo a fim de serem corrigidos. E agora Deus cumpre a profecia dita pelo profeta Jeremias e levanta Ciro. E Ciro dá essa liberdade do povo voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. De acordo com o relato de Daniel, Ciro era um conquistador implacável, que era o que ele via o carneiro, que ele dominava tudo. Ciro conseguiu conquistar os territórios da Mesopotâmia, de toda a Ásia Menor, a atual Turquia, e do território a leste da Pérsia, parte ocidental da Índia. E quem foi que revelou isso a Daniel? Que o carneiro, ele era o Império Medo-Persa. Aí você pode conferir no livro de Daniel, no capítulo 8 e o versículo 16, que vai dizer assim: E ouvi uma voz de homem nas nuvens de Ulai, nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Então, foi Gabriel que explicou, Jesus mandou Gabriel explicar para Daniel o significado daquela visão. Vamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico vai falar sobre o bode e o pequeno chifre. Agora a gente vai ver sobre o que era esse bode. O bode peludo que surge na visão de Daniel e derrota o carneiro era o rei da Grécia. Então, o carneiro, no versículo 4, mostra que ele era forte, dava amarradas, nenhum animal podia estar diante dele. Porém, chegou o fim. E aí apareceu o bode. O bode, ele tinha um chifre. E esse chifre, o bode era o Império Grego. E o chifre, Alexandre o Grande, que ele veio conquistando. Pode ver que na visão, o bode ele nem sequer toca o chão, ele vê como veio voando. Aí você pode fazer um paralelo com o leopardo, que era também da visão dos animais, era veloz. O Alexandre o Grande, ele foi tão rápido, tão ágil, as conquistas dele dentro de pouco tempo, que ele começou com 18 anos e aos 33 anos ele morreu. Mas esse pouco tempo ele conquistou. Você pode estar levando para a sua sala de aula um mapa. Eu também vou estar deixando aqui no link do Drive, um mapa que ele vai conquistar desde a Grécia até a Índia. Todo esse território ele conquista em pouco tempo. Ele é o chifre do bode que Daniel vê. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, amplamente reconhecido como um dos maiores líderes militares da história. Ele foi educado pelo filósofo Aristóteles, bem conhecido. E por conta disso, quando ele ia conquistando, ele não era como Ciro. Ele procurou helenizar todos os territórios conquistados. O que era essa helenização? Ele pregava, ensinava a cultura grega, os seus deuses, a sua religião, tudo ele tinha que ser da forma grega. Saiu helenizando todos, inclusive Jerusalém também. Ele trabalhava a chamada helenização. E chegando no segundo tópico, vai falar sobre os 4 chifres. Então, é o mesmo bode, o mesmo território grego. E tem um chifre que é Alexandre o Grande. E aparece dali 4 chifres. Por quê? O que aconteceu? No versículo 8 do capítulo 8, você vai ler que o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua força, aquela grande ponta foi quebrada. Quando essa ponta é quebrada, quando Alexandre o Grande ele morre, porque ele morreu com 33 anos, e conta os historiadores que ele morreu de uma doença do intestino. E pelo fato dele ser jovem, ele não tinha filhos, ele não tinha filho, não tinha herdeiro. E quem ficou
governando, depois que ele morreu, o Império Grego foi dividido em 4 partes, justamente esses 4 chifres, e lá na visão dos animais, eram as 4 cabeças do leopardo. E esses 4 generais, que são os 4 chifres, eles eram o Cassandro, o Lisimaco, o Ptolomeu e Seleuco. O império foi então dividido em 4 partes, cada uma governada por um dos generais. Cassandro reinou na Macedônia, Lisimaco reinou na Trácia e Ásia Menor, Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. E aí você frisa bem esse último, Seleuco, porque é daqui que vai nascer o chifre pequeno. E se você também tiver o mapa, você pode mostrar como foi dividido. Aqui está a Macedônia, o Egito, a Trícia e o Império Seleuda, que começa aqui, inclusive a Judéia, tá junto à Judéia, e ele domina tudo, foi a parte que ficou maior. Então, muito importante se ter um mapa para dinamizar a aula, para a aula ficar mais dinâmica. E como que surge esse chifre pequeno? É nosso ponto 3. Então, dos 4 reinos, ainda surge essa ponta, no caso, se divide em 5. Essa ponta pequena é lá no Império Seleucida. Enquanto Daniel observava, viu surgir de um dos 4 chifres, tá vendo? É o 4 generais. Então, de um deles, surgiu um pequeno chifre que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu, profanando o santuário. Então, esse chifre pequeno, historicamente, ele simboliza Antíoco Epifânio. Este homem que surgiu depois que Alexandre o Grande morreu, que foi dividido, ele era uma pessoa cruel. Ele assumiu o poder após o assassinato de Seleuco, mudou o título dele, o nome dele, que mudou para Antíoco Epifânio, e ele era dotado de um temperamento cruel e sanguinário. Este era esse homem. Aí os alunos podem questionar, mas aonde está registrado isso? Porque na Bíblia a gente vê registro do Império Babilônico, do Império Medo-Persa e do Império Romano, que quando Jesus nasceu era o Império Romano. E o grego? Então, a gente vai explicar para os nossos alunos que está no período em que Deus se fez silêncio, que para em Malaquias e até começar o Novo Testamento, Mateus. Ali se chama o período interbíblico, que Deus faz silêncio, ele não usa mais nenhum profeta, ele não faz mais nenhuma revelação, nenhuma visão, Deus fica em silêncio. Porém, a história, ela continuou acontecendo. E nesse tempo que surge este homem aqui, é quando há aquela revolta conhecida como a revolta dos Macabeus, que foi liderada por Judas Macabeus. Por quê? Esse homem ele era tão terrível que ele chegou a sacrificar um porco lá dentro do santuário, lá em Jerusalém. E diante disso, essa família de Macabeus, liderada por Judas Macabeus, eles se rebelaram e enfrentaram Antíoco Epifânio. Ele fez coisas horrendas, ele quis extinguir, proibir as práticas religiosas judaicas, ele quis acabar com tudo que se chamava Deus, ele fez horrores, ele queria até exterminar com os judeus. Então, é aí que acontece. Então, você explica que é neste tempo. E o livro de A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, relata esta parte. Também nos livros apócrifos de Macabeus tem toda essa história. Não é um livro com inspiração divina, porque Deus não estava falando com o seu povo, não estava usando profetas, mas a história não parou de acontecer. Vamos para o nosso terceiro tópico, que tem como título O Tempo do Fim. O primeiro ponto é um protótipo do anticristo. Antíoco é tido por muitos intérpretes das escrituras como um tipo de anticristo, um líder no fim dos tempos que se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes. Então, Antíoco Epifânio, ele não era o anticristo, ele era um tipo, uma figura.
Porque quando o anticristo surgir, vai vir em semelhança dele, mas com coisas ainda piores. Então, tudo que ele fez contra o povo de Deus, como ele era um tipo de anticristo, um protótipo, o anticristo fará todas estas coisas. Antíoco seria o cumprimento parcial desta visão do anticristo. E já o anticristo, o cumprimento cabal. Suas características são as de um ditador mundial. E esse será o último grande governante mundial da história. É a besta que surge do mar. E vocês podem ler lá e conferir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 3 e o 4, capítulo 2, versículo 3 e 4, que traz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo se parecer com Deus. Então, este é o anticristo. Porém, assim como o Antíoco, o anticristo também será derrotado, mas não por algum reino humano, mas pelo próprio Cristo, voltando o sonho da estátua, que uma pedra que foi cortada sem mãos destruiu toda a estátua. Aquela estátua era o reino, ele destruiu tudo. E na visão dos animais, tem um ancião de dias e vem um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus, e também ele domina e destrói todos os outros impérios. Então, o anticristo aqui, tipificado, o antigo Epifânio, tipificado como anticristo, e virá no final, no fim dos tempos, o próprio anticristo Jesus aniquilará, tomará o poder e implantará o reino de Deus aqui na terra. O segundo ponto nos diz uma visão atormentadora. Esta visão foi tão terrível que Daniel ficou fragilizado e espantado e adoeceu. Não era para menos. Uma visão muito impactante de coisas que iriam acontecer. Só que aqui a gente vai falar para os nossos jovens. Nós estudamos a Bíblia, conferimos o que está profetizado no livro de Daniel, Naum, Apocalipse, Ezequiel, e entendemos e vamos conferindo com as coisas que estão acontecendo, e assim a gente vai descobrindo que estamos no fim dos tempos. Mas assim como Daniel, a gente não vai desanimar, porque se olhar aqui em Daniel, no capítulo 8, já no final, no versículo 27, ele diz: e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Ele ficou assim, debilitado, foi muito forte aquilo. Aí, porém, então, levantei-me e tratei dos negócios do rei. Então, você vai dizer para os jovens que, embora a gente entenda isso, a gente vai continuar estudando, trabalhando, servindo a Deus e vendo as profecias se cumprindo até que chegue o fim. No terceiro ponto, é bastante importante, vai falar da humildade e confiança diante do futuro. Porque estamos falando de escatologia, um tema difícil, que não se consegue entender tudo. O próprio Daniel, o anjo Gabriel veio a ele e explicou, mas mesmo assim nem tudo ele compreendeu. Ele guardou aquilo, nem tudo ele compreendeu. Então, é a mesma coisa a gente. Não conseguiremos entender tudo perfeitamente. E a gente vai estudando e o Espírito Santo vai nos revelando. Mas a cada revelação que o Espírito Santo nos dá, devemos ter um coração humilde e entender que aos poucos, nem tudo, não ficar com aquela briga, que algum aluno pode dizer, não, mas existem várias visões, a visão X diz isso, a visão Y, mas a gente tem que manter, entender. A nossa visão é uma visão pentecostal. Nós entendemos que o anticristo virá, porém, antes do anticristo virá o arrebatamento da igreja, e então começará a grande tribulação, onde o anticristo vai aparecer. Depois, a igreja estará no céu, nas bodas do Cordeiro, passará pelo tribunal de Cristo, Jesus retornará, e assim ele vai destruir o anticristo e implantará o reino milenar. É isso que nós pentecostal, esta linha teológica que a gente segue. Respeitamos todas as outras, mas nós defendemos
essa, de acordo com nossos irmãos que estudaram a Bíblia, como o pastor Antônio Gilberto, e assim a gente segue essa linha teológica. E esse último ponto fala disso, que a gente tem humildade e confiar que Deus, ele está no comando de tudo. Toda essa revelação mostra que tudo o que acontece está debaixo da soberania de Deus. Tudo já está de acordo, o homem imagina que está fazendo alguma coisa, mas ele está simplesmente cumprindo tudo o que já está determinado. Para o momento EBD de hoje, eu quero lembrar aos irmãos que este domingo, dia 15 de setembro, o terceiro domingo de setembro, é comemorado o Dia Nacional da EBD. Então, é interessante que no momento EBD da igreja, se leve algum material para estar apresentando para a igreja como se desenvolveu a EBD no Brasil, como se desenvolveu, como foi implantado nas Assembleias de Deus. Lembrar que a gente tem lições próprias, temos a casa publicadora própria, e eu estarei deixando aqui no link alguns materiais sobre o Dia Nacional da EBD para os irmãos estar utilizando no momento EBD e desenvolvendo aí esse trabalho na sua congregação. O subsídio pedagógico. A nossa lição, ela traz um subsídio pedagógico, uma orientação pedagógica bastante interessante. O comentarista, ele pede que o professor, ele explique para os alunos a palavra escatologia, que é o estudo das últimas coisas. E ele traz aqui 2 quadros mostrando duas tendências. A tendência de especulação justificada, que ficam especulando, porque onde a Bíblia cala, devemos nos calar. A Bíblia se interpreta a ela mesma. E outra coisa, o que a Bíblia não diz, eu não tenho que dizer. Os livros que se escrevem têm que ter como base a Bíblia. E os livros são de interpretações humanas, mas a profecia maior é a Bíblia. E a outra tendência é o cinismo desistente. É desistir, Jesus vai voltar, então para que isso, para que aquilo? Mas não, devemos ser como Daniel, continuar com a nossa vida. E eu também vou deixar aqui essa orientação pedagógica já é bastante profunda e tudo que foi visto durante a lição. E eu vou deixar aqui para os irmãos no link, já está a figura da estátua, dos animais, e também vou deixar um mapa com a conquista do Império Grego, que os irmãos podem estar imprimindo e utilizando em sua sala de aula, que o mapa é bastante importante para enriquecer. E eu desejo uma boa aula para todos os professores neste domingo. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e comentar. E que Deus vos abençoe.